Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao extremo norte da Noruega, pertinho do Polo Norte. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, primeiro na Europa, em maio, e no início de setembro no Japão. Imediatamente, os exércitos depuseram as armas. Com a morte de Hitler ou a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, o fim se mostrou próximo para todas as tropas do eixo envolvidas. Mas, em alguns locais, a luta continuou mesmo após a rendição formalmente assinada. A história do soldado japonês Onoda, que ficou lutando até 1971, é famosa e tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais sobre o soldado Onoda, o último japonês a se render. Mas hoje nós vamos falar dos últimos alemães que se renderam em uma situação difícil numa história épica. A Segunda Guerra Mundial terminou na Europa com a rendição incondicional do alto comando alemão no dia 7 de maio de 1945 na cidade de Reims. A maioria das forças alemãs se rendeu naquele período, entre o dia 2 e 7 de maio. A segunda rendição foi em Berlim. Nos dias seguintes, caíram os últimos bolsões de resistência alemã na Polônia, Grécia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, onde vários destacamentos alemães se mantinham cercados. Algumas outras posições estavam isoladas. Na França, por exemplo, na cidade de Dunkirk e nas bases de submarinos em La Rochelle, Lorient e Saint-Nazaire, e nas ilhas do Canal. Ainda em 23 de maio, o último destacamento alemão foi rendido nas ilhotas de Minkier, território da coroa britânica no Canal da Mancha. Da mesma forma, vários U-boats alemães, os submarinos, se renderam aos americanos nos dias seguintes à rendição da Europa. Um deles, o U-858, foi rendido em 14 de maio, perto de Fort Miles, em Delaware, nos Estados Unidos. Alguns outros submarinos demoraram até meses para aparecer. O U-530 foi rendido em 10 de julho de 45, 2 meses após a rendição alemã, no porto de Mar del Plata, na Argentina. Neste mesmo local, outro submarino alemão, o U-977, rendeu-se em 17 de agosto de 1945, quando já haviam se passado mais de 3 meses desde o fim da guerra na Europa. As curiosas histórias desses dois submarinos espalharam todo tipo de histórias sobre a possibilidade de que altos líderes do Terceiro Reich e até o próprio Hitler pudessem ter escapado para a Argentina nestes submarinos. Mas o que ninguém percebeu é que um minúsculo e esquecido posto avançado do Terceiro Reich resistia à eterna luz do dia do verão ártico, a mais de 3.200 quilômetros de distância das ruínas de Berlim. A base meteorológica alemã se localizava em Svalbard, ou como os alemães chamavam, Spitsbergen. Esse é o último ponto habitado antes do Polo Norte, fica no extremo norte da Noruega, e era uma importante base meteorológica. Algumas coisas não mudam com o passar dos anos. A previsão do tempo ainda é uma informação importante, principalmente para os militares. Devido à perda de navios e aviões em missões que supostamente coletavam informações meteorológicas, os alemães começaram a construir durante a Segunda Guerra estações meteorológicas terrestres no Círculo Ártico. Um dos locais selecionados para construir estas estações foi em Svalbard, também conhecido como Spitsbergen. Na verdade, Svalbard nunca foi ocupada pelas forças alemãs na Segunda Guerra. A guerra em Svalbard foi sobre o acesso à previsão do tempo. Receber informações meteorológicas tão ao norte foi uma prioridade durante a guerra, porque o ar sobre Svalbard é crítico na determinação dos padrões climáticos sobre o Atlântico Norte. Se você sabe o que está acontecendo em Svalbard,
então você sabe o que está por vir. E esta informação foi vital para os submarinos alemães, navegando em matilhas chamadas de Wolfpacks pelo Atlântico em busca de navios aliados. A meteorologia alemã ajudou até na última tentativa de derrotar os aliados na frente ocidental, a chamada Ofensiva das Ardenas. E por ser tão sensível à informação meteorológica, ela era transmitida codificada. Por isso, já em 1941, o exército alemão comandava várias estações automáticas ou habitadas tripuladas espalhadas pelas ilhas Svalbard. No mesmo ano, toda a população de Svalbard foi evacuada para a Inglaterra e Arkhangel, na Rússia. A importância dessa base em Svalbard era tão grande que em 1942, quando uma pequena unidade aliada apareceu no local, na chamada Operação Friedhelm, eles foram atacados por um avião Focke-Wulf Condor, bombardeados e afundados. No entanto, alguns sobreviventes se estabeleceram no local, na vila de Barentsburg. E por esta razão, os alemães enviaram os poderosos encouraçados Tirpitz e Scharnhorst para bombardeá-los. Afinal, as informações meteorológicas não são algo para se brincar. Posteriormente, a Kriegsmarine alemã enviou um U-Boot que destruiu as casas ainda de pé e afundou os pequenos barcos que estavam por ali. E o resto da guerra continuou calmo em Svalbard, com os alemães mudando as estações meteorológicas para áreas ainda mais remotas. As informações meteorológicas eram tão importantes para os alemães que eles nomearam então um novo comando para Svalbard. Em 5 de agosto de 1944, um destacamento de 11 homens partiu a bordo do submarino U-307 da base naval de Narvik, no norte da Noruega, rumo a Svalbard, ou Spitsbergen, em uma missão ultra-secreta chamada Operação Haldegen. O líder da expedição era o tenente Wilhelm Degge, da artilharia naval, um cientista que já havia estado em Svalbard em viagens de pesquisa pré-guerra, em 1935, 36 e 38. Degge voltou à Noruega em 1940 como membro da Wehrmacht durante a ocupação alemã do país e foi escolhido para chefiar a referida missão meteorológica, da qual seria chefe militar e científico. Apesar das dificuldades, eles conseguiram atingir o objetivo e, ao se instalarem, iniciaram a construção de uma estação meteorológica mais avançada no Fjord Hipfjord e começaram a transmitir boletins meteorológicos. A Luftwaffe e os U-Boats mantiveram os contratorpedeiros aliados afastados, mas os problemas com os ursos polares tiveram que ser tratados pelos próprios alemães. Eles carregavam armas quando caminhavam entre as cabanas, totalmente vestidos para o inverno de 40 graus negativos no Ártico. E embora estivessem plenamente abastecidos com alimentação e outros itens, a vida em Svalbard não era fácil. Durante um ano, eles transmitiram os boletins meteorológicos. No dia 2 de maio de 1945, receberam a notícia do suicídio de Adolf Hitler pelo rádio. E em 8 de maio foram informados da rendição formal alemã. E a partir de então passaram a queimar os documentos secretos. Após a assinatura da rendição final dos alemães, os cientistas e soldados que estavam na base Svalbard simplesmente foram esquecidos, num clima inóspito, diante de muitas dificuldades. A maior delas, certamente, era a incerteza. A equipe alemã em Svalbard possuía apenas um barco a remo, ou seja, era impossível sair dali por conta própria. A sorte é que estavam plenamente abastecidos com alimentação, mas a ideia de ficarem presos no Polo Norte era pouco atraente. A comunicação com a liderança alemã em Tromsø, na Noruega, perdurou até o dia 24 de maio. Depois disso, não receberam mais notícia do comando ou mesmo da Alemanha. Foram deixados sozinhos e abandonados. Nos meses seguintes, continuaram a fazer observações meteorológicas e também exploraram a ilha, recolhendo informação científica. Eles reuniram todos os documentos em uma caixa de metal e enterraram 50 metros ao sul da estação meteorológica.
A partir daí, eles esperaram por um sinal de qualquer lugar, na expectativa que alguém pudesse sintonizar a frequência da estação meteorológica, mas nenhuma resposta veio. Por fim, eles começaram a enviar sinais nos canais de socorro dos aliados. E então, os noruegueses perceberam o que aconteceu, e um navio de caça-focas foi enviado para Svalbard. O resgate dos alemães em Svalbard foi, no mínimo, um pouco cômico. E o diálogo do capitão norueguês com o comandante da base alemã foi hilário. O dia 2 de setembro de 1945 marca o fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, com a rendição japonesa após as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Em 3 de setembro, ou seja, 4 meses após a rendição alemã em Heinz, o navio norueguês Blåsel, liderado por Ludwig Albertsen, que era um caça-focas, chegou a Svalbard para resgatar os alemães. O filho de Wilhelm Dag Eckert é quem narrou para a posteridade a história da rendição de seu pai. Ele diz: "Meu pai e os seus comandados foram à praia para cumprimentar os noruegueses que vieram resgatá-lo. O capitão do navio, Albertsen, e o cozinheiro remaram para a terra. Meu pai cumprimentou-os em inglês, mas o capitão ficou totalmente confuso, pois não entendia inglês. Meu pai se dirigiu a ele em norueguês, perguntando: devemos começar nossos negócios oficiais aqui mesmo na praia ou posso convidá-lo para a nossa estação e tomarmos um café e um schnapps?" O capitão norueguês respondeu: "Café de verdade e um bom schnapps alemão? É claro." E durante a bebida, o capitão norueguês ficou um pouco nervoso. E meu pai perguntou: "Qual é o problema?" O capitão respondeu: "As autoridades da marinha na Noruega me ordenaram que primeiro pedisse que você se rendesse." Então meu pai perguntou: "Por que você não me pergunta?" Ao que o capitão disse: "Não sei como essas coisas são feitas." Meu pai então respondeu: "Eu também não sei." E tirou a pistola Luger do coldre, colocou-a sobre a mesa, empurrou-a para o capitão norueguês e falou: "Com isso eu me rendo." O capitão então ficou muito surpreso e apenas disse: "Posso ficar com a pistola?" Então meu pai formulou um documento de rendição em norueguês e os dois homens assinaram. Essa foi a rendição da última unidade militar alemã da Segunda Guerra Mundial. Em muitos aspectos, uma rendição estranha. Quando os alemães que estavam na base em Svalbard voltaram para sua Alemanha, certamente se sentiram em outro planeta. A realidade era muito diferente daquela de quando eles partiram em direção a Svalbard. A Alemanha estava dividida, um bloco socialista, um bloco capitalista, e a própria companhia dos soldados foi dividida e ficaram separados pelo Muro de Berlim. Depois de alguns meses em cativeiro na Noruega, os 11 alemães que estavam de serviço na base meteorológica em Svalbard voltaram finalmente para a Alemanha e ficaram chocados ao verem suas terras na miséria e suas cidades bombardeadas até virarem escombros. A equipe foi dividida pela Guerra Fria quando a cortina de ferro se instalou separando a Alemanha. O tenente Wilhelm Dag trabalhou como professor na Universidade de Dortmund no pós-guerra. Após seu retorno à vida civil, ele tentou se conectar com os seus companheiros de Svalbard todos os anos após a guerra para uma reunião, embora isso era perigoso, com altas tensões entre a Alemanha Oriental e Ocidental. No início, as reuniões anuais dos homens de Svalbard ocorriam apenas na Alemanha Oriental. Os membros da equipe que haviam ficado na Alemanha Ocidental sempre foram convidados a participar, mas ninguém se atrevia a viajar para lá por causa da Guerra Fria. Após a morte de seu pai, em 1979, Eckhard Dag aceitou o convite para participar da reunião na Alemanha Oriental com os integrantes do grupo de Svalbard. No entanto, ele recebeu um alerta de que a Stasi, a polícia secreta alemã, estava de olho nessas reuniões. E com isso, essas reuniões chegaram ao fim, sendo retomadas após a reunificação alemã, mas cada vez menos membros da Operação Haldane em Svalbard estavam vivos, e essas reuniões chegaram a um fim natural. Porém, em 1985, Eckhard conseguiu recuperar a caixa de metal enterrada em Svalbard com os documentos do destacamento em boas condições. Curiosamente, a estação Haldane em Svalbard ainda está onde aqueles soldados alemães a deixaram e ainda é utilizada como abrigo de emergência. É possível até visitar a estação meteorológica, pois ela está intacta.
E se você quiser saber mais sobre o assunto, pode ler o livro escrito pelo próprio Wilhelm Degg, que se chama Guerra ao Norte de 80, a última estação meteorológica alemã do Ártico na Segunda Guerra Mundial. Esta é mais uma daquelas histórias da guerra que somente a guerra poderia produzir. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário, que é muito importante para nós, e também se inscrever no canal. É importante que você esteja inscrito aqui para que a gente possa contar cada vez mais histórias interessantes no canal. E falando em histórias, eu volto logo com mais histórias para vocês. Até mais!